Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, professor Gabriel. E na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as organelas citoplasmáticas. O que, Gabriel? Vamos lá, tem calma, que hoje a gente vai falar das organelas citoplasmáticas, das organelas celulares. Contudo, eu vou dar um foco maior naquelas que são responsáveis pela síntese proteica. E por isso, o nome da nossa aula de hoje é Maquinaria da Síntese Proteica. Fala, meus queridos amantes da biologia. Agora que nós já fomos apresentados ao conteúdo da aula de hoje, eu tenho que comentar com vocês algumas coisinhas que devem ser desmistificadas desde já, beleza? A princípio, o que é uma organela? O pessoal costuma dizer que a organela nada mais é do que um órgão pequeno. Não faz isso, não crê nesse absurdo, tá? Até porque, se você parar para pensar direitinho, o que é um órgão? O órgão é um conjunto de tecidos diferentes que atuam em conjunto para o exercício de uma dada função. No caso, o órgão nada mais é do que um conjunto de tecidos. E esse conjunto de tecidos é formado por isso mesmo, células. Então, vê que paradoxo estranho você dizer que uma organela nada mais é do que um órgão pequeno, é você dizer que dentro da célula existem várias células que vão se organizar como estruturas mais complexas. Não, não faz isso. É uma forma de definir um tanto quanto errônea. Embora o termo organela tenha a ver com uma estrutura semelhante a um órgão, mas bem pequenininha, nada mais é do que uma unidade que tem uma certa complexidade molecular que confere a ela a possibilidade de contribuir diretamente para o metabolismo celular. Isso mesmo, meu caro garotinho, minha cara garotinha. Então, a gente tem aí uma estrutura complexa que é capaz de desempenhar funções dentro da célula de modo a ser essencial para que ela sobreviva. Então vamos conversar sobre a ideia em si da organela, a concepção da organela. Minha gente, eu vou precisar que vocês saiam da caixinha aí para a gente conversar sobre organelas. Imagine o seguinte, dentro de uma célula existem diversas funções que devem ser realizadas. Pensa no teu organismo, tá? Pensa no teu organismo e compreende que existem estruturas que são responsáveis pela tua digestão? Acredito que sim. Existem estruturas que são responsáveis pela tua respiração? Acredito que você também concordou com essa. Excreção? Sim. Circulação? Transporte de substâncias? Tudo isso você com certeza está respondendo com aquele magnífico sim. E é esse ponto que eu quero chegar. Percebe que o teu organismo ele é tão complexo que ele consegue dividir funções para cada sistema funcionar de modo a contribuir para a tua sobrevivência? Beleza. Do mesmo jeito é o organismo celular. As células mais simples, como é o caso das procariontes, e não entendam mais simples como menos evoluída, beleza? As células mais simples não desempenham tantas funções, têm uma estrutura limitada e, por consequência, não vão precisar de toda a maquinaria que a gente vai estudar ao longo dessas aulas. Contudo, as células procariontes apresentam minimamente uma unidade muito top que está relacionada à síntese proteica. Já já a gente fala dela. Então, essa unidade está presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. No caso das células mais complexas, as eucariontes, nós temos estruturas especializadas em realizar
reações metabólicas, em realizar funções que fazem parte do próprio funcionamento da célula. Então para pensar aí e percebe que a tua célula começa a compartimentalizar tarefas para essas estruturas para que elas possam contribuir com a vida da própria célula. Então vê que negócio complexo e ao mesmo tempo tão bacana da gente analisar. Ela designa funções para cada uma delas contribui do seu modo e consequentemente aquela célula eucarionte permanece viva. Então eu posso dizer que existe apenas uma única organela que está presente em todo e qualquer ser vivo sem exceção, que é o maravilhoso ribossomo. Esse ribossomo é o responsável pela realização da síntese proteica, ou simplesmente síntese de proteínas. E nessa perspectiva, a gente percebe que não existem outras organelas, tais como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, rugoso, cloroplastos, mitocôndrias. Não existem nenhuma dessas organelas dentro de uma célula procarionte. A única organela que irá existir numa célula procarionte é o ribossomo. E células procariontes vocês já devem saber do que eu estou falando. De bactérias, cianobactérias, arqueobactérias. Bom, diante dessa informação, o que a nossa querida organela intitulada ribossomo faz de tão importante para que ela seja presente em todos os organismos celulares? Simples, ela realiza a síntese de proteínas. As proteínas nada mais são do que as manifestações moleculares da nossa informação genética. O esquema é simples. Teu DNA vai produzir moléculas de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai servir de receita para que teu ribossomo consiga sintetizar proteínas. E essas proteínas são a informação genética sendo expressa de alguma forma. Imagina o seguinte, como é que uma célula tua sabe que é, por exemplo, célula nervosa? Como é que uma célula tua sabe que é uma célula muscular? Como é que uma célula tua sabe que é uma célula sanguínea? Como é que uma célula tua sabe que é uma célula epitelial? Tudo isso vai ser determinado pela presença de proteínas em seu interior. Então, por exemplo, nós vimos que o citoesqueleto, formado ali por actinas, filamentos de actina e por aí vai, mas que esses filamentos de actina nós já chegamos a mencionar nas aulas de bioquímica, que estão presentes também em grande quantidade junto à miosina lá nas células musculares. Então as células musculares são de fato células musculares porque vão apresentar actina e miosina. Sacou? Então, por ter a presença dessas duas proteínas, isso, claro, eu estou simplificando bastante para tu entender, automaticamente ela vai ser muscular. Assim como a gente tem ali a mielina nas células nervosas, a gente tem a hemoglobina nas células sanguíneas e por aí vai. Então percebam que a proteína é a responsável por diferenciar os tipos celulares. Então, o DNA vai dar informação para produzir aquela proteína e, de fato, determinar como vai ser tua célula. E isso também envolve ela determinar como é que tu vai ser. Então ela diz como serão suas características, se você vai ser mais moreninho, se você vai ser mais branquinho, se você vai ter o olho castanho, vai ter o olho azul, se você vai ter o olho verde. E por isso, durante muito tempo, o pessoal achava que a proteína seria a informação genética. E posteriormente eles perceberam que elas tinham a composição variada dentro dos 20 aminoácidos que a gente já conversou, ou 21, enfim. E a gente já conversou sobre isso e descobrimos que conforme o pessoal foi pesquisando, encontrou o DNA. Mas para que esse DNA se tornasse proteína, deveria existir todo um maquinário, todo um mecanismo que fizesse esse processo acontecer de fato. E é esse maquinário que nós vamos estudar agora.
Minha espécie, a tal do professores de biologias, costuma mencionar que o processo de síntese proteica é dado a partir de dois fenômenos, a transcrição e a tradução. Contudo, não é bem assim. Existem outros processos que ocorrem antes que a tradução ocorra e após a transcrição. Então, tudo o que acontece após a transcrição é denominado translação. E, inclusive, a tradução faz parte da translação. Eu quero te explicar isso de uma forma bem agradável. E para isso eu vou fazer uma analogia, beleza? Cuidado com essas analogias, mas acho que essa não vai te comprometer a aprendizagem. Vamos lá. Tu quer fazer um bolo, beleza? Um bolo bem gostoso, bem maravilha. E esse bolo é um bolinho de trigo normal, tá? Um bolinho simples, bacana para tu fazer, comer um pouquinho à tarde, um pedacinho com uma xícara de café. Mas tu não tem internet. Professor, mas quem não tem internet hoje em dia? Imagina, tá? Isso é uma fábula. Tu não tem internet, tu não tem como pesquisar uma receita, tu não sabe a receita, então tu tem uma brilhante ideia. Vou buscar essa receita lá na biblioteca da minha cidade, do meu bairro. Tem uma biblioteca municipal, tem uma biblioteca pública, eu vou lá e vou ver se é um livro de receitas para fazer bolo. E olha que tem, tá? Você chegou lá e você encontrou um livro de receitas com mais de 1 milhão de receitas de bolo. Top, né? Perfeito. E aí você foi folheando, né? Bolo de milho, não. Bolo de chocolate, não. Bolo de trigo, opa, achei. Você pegou exatamente a receita que você queria. E, bom, naquele momento onde você pegou a receita, você pensou, poxa, vou levar o livro para casa. Chegou lá e a bibliotecária disse, não vai levar o livro para casa não. Esse livro é muito caro, esse livro é muito bom e você não vai simplesmente levar. O que tu vai fazer? Professor, já sei. Eu posso tirar uma xerox. Não, tirar xerox de livro não vai. Não tem xerografia dentro da biblioteca. Ô professor, então eu vou tirar uma foto. Tu esqueceu o celular. E agora? Agora tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar uma folhinha, tu vai fazer que nem eu fazia quando eu usava a biblioteca municipal, tá? Antes da internet. Pelo menos antes da internet que eu possuía. Né? Quando eu não tinha internet, que eu tinha que fazer na bucha. Então pegava ali, ó, uma folhinha de papel, pegava uma canetinha e ia ali, ó, copiando a receita. Mas é claro que eu não ia copiar a receita inteira. Até porque tinha parte, né, que dizia assim, bata clara em neve durante 3 minutos para que o bolo fique mais fofinho. Você vai ver que ele vai ficar mais aerado. Não. Peraí, deixa eu pegar só a informação que é importante. Bater claro em neves, traço, 3 minutos. Acabou. Resolvido. Não preciso copiar tudo. Mas para fazer esse filtro, eu vou ter que adotar um mecanismo. Para que tu entenda o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo nessa minha analogia, eu preciso agora voltar para dentro da célula. O que é a biblioteca? A biblioteca é o núcleo da célula. É o lugar que protege o DNA. Quem é o DNA? O livro. A fonte de todas as informações que tu precisa. Então o livro tem todas as informações. E a biblioteca como um todo protege aquele livro. E diz que ele não vai sair dali porque ele é muito importante para simplesmente sair de dentro do núcleo. Então o que tua célula vai fazer? Tua célula vai se encarregar de realizar uma transcrição, uma cópia daquela informação que tu quer, que tu precisa. Aquela informação nada mais é do que um gene. Tá? A gente pode dizer que ela é um gene, mas aquele gene tem fragmentos que são importantes de fato para a produção da proteína e tem outros que não são. São informações que não vão interferir propriamente na composição da proteína que tu quer gerar. Esses fragmentos que são importantes nós chamamos de exons. E os fragmentos que não são tão importantes, mas estão ali e que a gente precisa remover, são os introns. Aí tu vai lembrar, ó, quem é exon, quem é intron, quem é importante e quem não é. O intron é o intrometido, sacou? Então tu vai descartar os introns. Como é que tu vai descartar esses introns? Simples, através do mecanismo de splicing. Nesse mecanismo eu vou pegando a pontinha
de cada exon, unindo e arrancando os introns. Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas nesse momento eu só quero mencionar para que tu já vá sabendo o que eu estou falando. Então eu copiei ali a minha receita, só que eu não copiei exatamente igual, afinal de contas eu removi uma coisa ou outra e eu copiei com a minha letra, não copiei com a Arial 12 do livro, tá? Eu copiei com a letrinha Gabriel Soares. E aí eu pego essa receita, dobro ela direitinho, dou chá pra menina da biblioteca, boto ela no bolso e vou para casa. E agora eu vou fazer meu bolo. Essa cópia da receita é um RNA mensageiro. Ele traz uma mensagem com ele. Sacou? Mensageiro traz uma mensagem. Essa mensagem vem no meu bolso até eu chegar em casa. Quando eu chego em casa, eu abro a mensagem, começo a ler. E quem sou eu? Nesse momento em que eu chego em casa, pego a receita, abro e começo a leitura. Eu sou um ribossomo, uma organela responsável pela síntese da informação que foi gerada lá através do mecanismo de transcrição. Então, eu sou um ribossomo, eu vou produzir e eu, ribossomo, vou ter que ler a informação, eu vou ter que pensar nessa informação. E aí, ó, tô lendo aqui a informação, isso aqui a gente vai entender na próxima aula, tá? Tô lendo aqui a informação do RNA mensageiro, eu vou compreender essa informação e eu vou pedir para que estruturinhas que existem ali dispersos no meu hialoplasma possam trazer para mim os ingredientes. É quando tu pega o pirraia, o irmão mais novo, do caçula, tu chega e fala, boy, vem cá, vai no mercado que eu tô querendo manteiga. Só que tu quer tu quer aprontar com ele. Então tu manda ele ir. Aí ele vai, compra manteiga e volta. Pois agora vai comprar ovo. Mas eu acabei de vir de lá. Manda de novo, vai embora, dá um tapa na cabeça dele, vai embora. Vai lá, ele pega, traz pra tu. E aí você começa a montar o bolo com cada ingrediente que você vai lendo e vai mandando ele comprar. Ele é um transportador, ele é um RNA transportador. E ele traz todos os ingredientes que tu precisa. Quais são os ingredientes que são necessários para fazer proteína? Vamos ver se tu lembra. Sim, aminoácidos. Então o conjunto de aminoácidos tende a formar uma proteína. E aí, teu irmãozinho trouxe todos os ingredientes, tu começou a fazer o bolo e de fato tu conseguiu comer aquela fatia magnífica. Agora vamos entender como é que isso vai interferir no processo da síntese proteica, nesse mecanismo magnífico. A gente já fez bolo, a gente já tomou café, e agora eu quero apresentar para vocês a estrutura de um ribossomo. Primeiro, vamos analisar sua composição. Como de fato é a composição de um ribossomo? Simples. Ela se baseia em RNA ribossômico e proteínas. E eu tenho certeza que tu está pensando, mas Gabriel, essa organela não é responsável por ler RNA e produzir proteínas a partir desse RNA? Exatamente. E como é que alguém que lê RNA para fazer proteína é feito de RNA e proteína? Então, o RNA que constitui essa organela é o RNA ribossômico, é exclusivo para formar ele. E as proteínas também são bem específicas, mas não nos cabe aqui ficar nomeando proteínas tão específicas assim. Apenas que você saiba que tanto o RNA ribossômico quanto essas proteínas que constituem o ribossomo são bem restritas, específicas e especializadas quando unidos, né, RNA ribossômico e proteínas, para fazer as proteínas. E, bom, quando os dois estão unidos, trabalhando ali para que seja possível a realização da tradução, nós temos aí a origem de proteínas a partir da mensagem trazida pelo RNA mensageiro. Bom, a sua própria organização se dá em duas unidades, duas subunidades. A subunidade menor, que está situada geralmente na parte contrária aos nucleotídeos do RNA mensageiro, e serve de base, serve de apoio ali na hora da análise da informação. E a subunidade maior, que vai ser constituída por 3 sítios. Esses sítios são muito importantes. Tu vai lembrar que são
A, P, E. Nessa ordem, tá? O sítio A, o sítio P e o sítio E. Esses sítios de ligação servem justamente para a passagem daquele que trouxe o ingrediente. Lembra quando tu tá mandando teu irmão, tua irmã, ir lá no mercadinho buscar o ingrediente para tu fazer teu bolo? Pois é. Quando eles vão, eles te entregam o ingrediente e vão embora para a sala. Ou vão comprar mais um ingrediente de acordo com a tua necessidade. E com os RNAs transportadores funciona do mesmo modo. O primeiro vem, entra no sítio A e traz consigo o aminoácido. Deixa esse aminoácido quando ele passa para o sítio P. O sítio P é só uma passagem, um sítio de passagem, P passagem, certo? E aí ele passou, entregou o aminoácido e foi para o sítio E, onde ele vai ser eliminado, beleza? Então, o sítio A é o sítio de abertura do processo, A de abertura, P de passagem, E de eliminação. Então, a abertura recebe mais um RNA transportador, trazendo mais um aminoácido. Quando dessa vez esse RNA transportador passa para o sítio P, ele entrega o aminoácido, mas faz questão de juntar ele com os que já tinham. Então, se ali já tinha um aminoácido, ele junta o dele com esse novo. Passa para o sítio E e é eliminado. E aí vem mais um e faz esse mesmo esquema. Agora eu tenho 3 aminoácidos. E vou fazer uma cadeiazinha. Uma cadeia de peptídeos. Quando eu fizer aquela cadeia linear, aí o que vai acontecer? A proteína vai começar a mudar sua conformação e, consequentemente, será desnaturada, renaturada, enfim, de acordo com a necessidade. E, bom, existe uma pergunta que paira no ar. Professor, eu já ouvi dizer que existem 2 organelas que são responsáveis pela síntese proteica. O ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso, ou RER, também chamado de retículo endoplasmático granuloso, ou REG. Por quê? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, tá? Por que existem 2 organelas responsáveis pela síntese proteica? Por causa do peptídeo sinal. Graças ao peptídeo sinal, eu tenho uma diferenciação das proteínas. Elas podem ser empacotadas ou não empacotadas. Empacotadas são as proteínas que eu preciso mandar para fora da célula. E as não empacotadas são as que eu posso produzir e deixar aqui dentro da célula mesmo. Pensa no teu bolo, tu vai dar ele de presente? Vai, então precisa de embalagem, porque ele vai sair da tua casa. Mas se ele vai ficar na tua casa, oxe, meu amigo, deixa aí que a gente come de boa, homem. Não precisa embalar não. A gente tenta dar um fim nele. Agora, o porquê que o ribossomo só está presente, aliás, deixa eu reformular. Por que os procariontes só têm o ribossomo como organela presente, se as duas realizam a síntese proteica? E eu já cheguei a cometer o equívoco de ensinar mesmo que esse ribossomo ele estava presente no procarionte e não estava presente no eucarionte porque ele era responsável só por proteínas mais simples. E o retículo endoplasmático rugoso, só proteínas complexas. E o procarionte não precisa de proteínas complexas. Só que eu estava muito enganado. Na verdade, existem proteínas complexas que estão ali, tanto no procarionte quanto no eucarionte. Então, qual é a resposta correta? Isso foi na época que eu comecei a lecionar e depois eu busquei essa informação e eu descobri uma coisa muito importante. O retículo endoplasmático rugoso é o responsável pela síntese das proteínas empacotadas, que saem do organismo celular. Agora pense o seguinte, para que uma bactéria, que é um indivíduo unicelular, vai gerar uma proteína para ser eliminada? Para quê? Para nada, ela não vai gerar essa proteína. Ela só vai gerar proteínas para ela. Ela não precisa eliminar para que uma célula adjacente
venha a coletar essa proteína. Ela não precisa eliminar essa proteína para que ela atue em um dado órgão, um dado tecido. Não, ela vai produzir única e exclusivamente para ela. Então ela não vai eliminar proteínas através de pacotes. Ela simplesmente vai produzir e deixar dentro da célula. E aí, toda vez que alguém te perguntar por que procariontes só tem ribossomo como organela, tu vai dizer que é porque o procarionte ele necessita de proteínas, muitas proteínas. E se te perguntarem no embalo, e por que ele também não tem retículo endoplasmático rugoso? Por quê? Primeiro, o retículo endoplasmático rugoso só produz proteínas empacotadas. Professor, mas será que o ribossomo também não pode produzir? Pode. Ele pode sim produzir proteínas empacotadas. Mas essa é uma das primeiras razões pelo qual nós não temos o ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso dentro de uma célula procarionte. Beleza? E a segunda razão é porque o fenômeno da invaginação, da membrana sendo projetada para dentro para abrigar o material genético, não ocorreu no ancestral que deu origem às bactérias, a esses organismos procariontes. E, portanto, não tem nem sinais, né, de organelas membranosas no interior de um organismo procarionte. Isso a gente pode discutir mais para frente, em aulas mais específicas de biologia celular. Mas tu vai dizer que existem duas razões pelas quais não temos retículo endoplasmático rugoso dentro das células procariontes. A primeira, porque ele é responsável pela produção de proteínas empacotadas e eu não preciso empacotar proteínas, basta o ribossomo. Segunda, porque não ocorreu no ancestral desses indivíduos o fenômeno da invaginação das membranas. E aí, vamos encerrando, puxando exatamente para esse desenho, onde a gente percebe que o núcleo da célula, que é dado pelo envoltório nuclear, apresenta juntinho, ó, coladinho aqui, ó, a ele, o nosso retículo endoplasmático rugoso. Lá no fundamental, tu aprendeu o retículo endoplasmático, juntando tudo. Rugoso, liso, faz o pacote e acabou-se. Mas na verdade eles são divididos em retículo endoplasmático rugoso e liso. O rugoso, embora esteja conectado ao núcleo e ao liso, desempenha uma função, que é, primeiro, a síntese proteica. Tá? Inicialmente a síntese proteica. Mais para frente eu vou falar mais com maior propriedade desse retículo endoplasmático rugoso. Mas nesse primeiro momento eu quero falar só sobre os mecanismos de síntese das proteínas, só sobre esse maquinário todo. E o retículo endoplasmático liso, que está relacionado à desintoxicação celular, à síntese de lipídios e por aí vai. E bom, esse retículo endoplasmático rugoso tem esse nome, rugoso ou granuloso, porque apresenta grânulos na sua superfície, ele é todo pintadinho. E o que são esses grânulos? Ribossomos. Então, basicamente, ele é um conjunto de sáculos membranosos, que a gente chama de cisternas. Então, essas cisternas membranosas vão apresentar aderidas na sua superfície, na face externa da superfície, vários ribossomos. Esses ribossomos vão estar ligados a essa membrana, a essas cisternas membranosas, através de três proteínas. As proteínas de ancoragem, as riboforinas 1 e 2 e as proteínas translocadoras, beleza? Então, graças a essas proteínas, os ribossomos vão estar aderidos à nossa cadeia de cisternas. E esse é o processo de construção desse maquinário relacionado à síntese de proteínas. Na nossa próxima aula eu vou falar como os ribossomos realizam a síntese proteica, esmiuçando de forma mais detalhada os processos de transcrição e tradução. Em seguida nós vamos partir para as organelas mais, vamos dizer assim, mais gerais, que não estão tão ligadas ao processo de síntese proteica, e a gente vai detalhar melhor tanto os retículos endoplasmáticos como todas as outras organelas que também estão apresentando aí
as membranas na sua composição. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula introdutória de organelas citoplasmáticas, organelas celulares, e eu acredito que ela vai dar base aí para o que tu vai começar a estudar de agora em diante, beleza? Então galera, fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.